Você dá plantão no pronto-socorro e quer ter mais segurança e oferecer mais segurança para o seu paciente? A partir de agora você é um plantoneiro e nós vamos te ajudar nessa jornada. Tudo bem com vocês? Eu me chamo André Facina, sou médico e junto com o Dr. Marcelo Rodrigues coordeno um serviço de pronto-socorro e urgências e emergências aqui no interior de São Paulo. Essa primeira aula é uma degustação para quem quiser fazer parte do nosso curso, O Plantoneiro, o que você não pode não saber. Então vamos lá, essa primeira aula vai ficar disponível no YouTube, na plataforma Hotmart, que é a nossa plataforma lá do curso, de forma gratuita, tá? É uma degustação para todo mundo que quer começar a conhecer o curso. O que nós vamos ver na aula de hoje? Eu coloquei alguns casos clínicos, né? E vou perguntar o que você faria. Então, papel e caneta aí do lado, você vai anotando sua hipótese diagnóstica, qual tipo de receituário que você faria, qual seria a sua conduta, se você liberaria ou não esse paciente. Nosso slogan, lembra, é o que você não pode não saber. E depois, como uma aula bônus para quem fizer parte do nosso grupo lá do Telegram, eu vou deixar o que eu chamo de a aula do paciente número 1. Foi meu primeiro paciente de urgência e emergência, que eu peguei logo no meu primeiro plantão. Eu fiquei desesperado no começo, mas com a ajuda de um colega eu consegui lidar muito bem com a situação. E aí eu quero passar esse caso para vocês, essa experiência, porque eu tenho certeza que todo mundo que vai começar a dar plantão agora fica com receio, fica com medo. Então, essa aula vai ser um bônus, mas para quem fizer parte lá do grupo do Telegram, tá? O grupo, depois eu vou disponibilizar mais detalhes para vocês. Esse grupo também não tem custo, serão 15 pessoas, é um grupo fechado, e aí depois eu comento mais sobre ele, tá? Então, esse primeiro slide é uma brincadeira que eu faço de que o plantoneiro é uma ponte. Pensa que você lá no pronto-socorro é a ponte entre o paciente e o centro cirúrgico. O paciente vai operar de uma apendicite, você foi a ponte entre ele e o centro cirúrgico. Você encaminhou o paciente para um ambulatório de especialidades, vamos supor de cardiologia. Você foi a ponte entre o PS e o ambulatório. E você encaminhou um paciente para uma vaga em enfermaria, você internou esse paciente em vaga em enfermaria, você foi a ponte. Ou então, o paciente precisou de cuidados intensivos, você como plantoneiro fez essa transição, essa ponte. Então daí a importância do médico lá do pronto-socorro, tá? Nem sempre é tão valorizado, mas olha que legal se você parar para pensar nisso. Primeiro casinho que eu deixei aqui para todo mundo, paciente com dor, edema, você pode ver que tem uma lesão aqui em segundo pododáctilo, no segundo dedo do pé direito, dor, edema, esses sintomas estão há 2 dias. Eu só vou deixar a foto por enquanto, não vou dar mais detalhes. Qual a sua hipótese? Só de olhar assim, você tem alguma hipótese? Qual a pergunta-chave que você faria para esse paciente? Pediria algum exame? E qual seria a sua conduta? Lá no final a gente mata a charada. No caso 2, um caso bem legal, eu não sei se todo mundo vai reparar, mas tem alguns detalhes aqui nessa foto. Qual o tipo de lesão que você vê? O que você faria neste caso? E quem você chamaria? Você chamaria alguém para ajudar? Nesse caso vocês podem ver que o enfermeiro Diego me ajudou nesse dia. Tem um detalhezinho aqui na foto, eu não vou comentar agora, vou comentar depois. É uma manha, é uma dica de PS que pode ajudar. Essa paciente, ela chegou sangrando bastante, ela foi abrir uma lata com uma faca, um caso bem comum, bem típico de pronto-socorro, né? Foi lá tentar abrir a lata com a faca, escorregou e cortou esta região aqui. Chegou sangrando muito. Aqui vocês estão vendo que tem pouco sangue, né? Tá limpo, a gente consegue visualizar melhor a lesão, mas isso graças a um detalhezinho que eu não sei se todo mundo vai reparar aí na foto, depois eu comento, tá? Esse caso 3 é um caso que eu gosto muito, nem todo mundo conhece essa doença, eu tenho certeza que essa doença já passou por vários colegas e mandaram o paciente embora para casa simplesmente porque não conheciam a doença. Esse caso aqui é em homenagem ao Dr. Felipe, meu amigo otorrino, ele que me ensinou sobre essa doença. Eu já internei 4 aqui no nosso serviço, 4 pacientes com esse tipo de síndrome, né? Não posso dar mais detalhes, senão vocês vão matar a charada. E aí o que é legal, para vocês verem como que é curioso, né? O Felipe é otorrino, ele me contou sobre essa doença, na época que eu ainda estava na faculdade, ele estava na residência de otorrino, ele me explicou sobre essa doença, ele estava lendo, tinha achado legal,
Ele nunca viu um paciente, nunca viu um caso desse, ele nunca internou. E só aqui eu já internei 4. Porque eu sou diferente? Não, porque uma vez que eu reconheci, eu sempre gostei de gravar essas tríades, nomes de doenças que são esquisitos, diferentes, eu sempre gostei de gravar. E eu gravei isso ficou na minha cabeça. E o primeiro paciente que chegou, não é esse foi o último que eu internei. Mas o primeiro que chegou, eu já desconfiei logo de cara. E a conduta foi certinha. Por quê? Porque eu reconheci, porque eu já sabia, eu conhecia a doença, e isso facilita. Aqui, a minha intenção não é que você seja especialista em doenças raras, nada disso. A nossa intenção é mostrar qual é o paciente que você não pode liberar para casa, o que você não pode não saber. Ou então, se você for liberar, que seja liberado de forma correta, com a conduta certa. E orientações muito específicas. Então, voltando logo aqui para o caso, esse paciente apresentava cialorreia, febre alta, 3 dias de febre, um trismo importante, e aí tem um detalhe, se vocês repararem, aqui até que ele está abrindo bem a boca, o trismo não está tão evidente, e tem uma dica do que fazer para o trismo, porque tem um outro detalhe, se o paciente apresenta um trismo importante com um edema, um abscesso endurecido submandibular desse, e ele entrar em insuficiência respiratória, você arrumou um problema, porque entubar vai ser muito difícil. Então tem uma dica, uma manha do que você pode fazer para diminuir o trismo. E uma vez que você reconhece a doença, aí nós vamos comentar lá na frente. Qual a pergunta-chave para fazer para esse paciente? Perceba que é um homem, é um paciente masculino, e tem um detalhe, quem gostar de reparar em detalhes de foto já pode matar a charada. Você pediria algum exame? Qual seria a sua conduta para esse caso? Caso 4, caso dessa semana aqui no pronto-socorro, um paciente de 48 anos masculino, dor em membros inferiores, astenia e prostração. Só de bater o olho na foto você faz alguma hipótese? Você pediria algum exame para esse paciente? Qual seria a sua conduta? Depois, na hora de resolver o caso, tem mais 2 fotos que eu coloquei aqui, ó, porque no primeiro dia que ele veio ao PS, ele veio no dia 1º, né, dia 1º de janeiro agora de 2021, ele passou. O colega que atendeu fez uma hipótese clássica, baseada no que ele tinha visto. Essa é a foto de quando ele voltou comigo, tá? A foto do primeiro dia, ela estava um pouquinho diferente. Eu, infelizmente, não tenho essa foto do paciente que me mostrou. Mas ela estava mais, era uma hiperemia mais evidente, estava avermelhado e não tinha essas erupções cutâneas que apareceram depois, 3 dias depois, quando o paciente retornou comigo. Então, e aí? O paciente é tabagista, não tem nenhuma comorbidade. Reparem que ele tem dor intensa em membros inferiores, bilateral, astenia e prostração. Não vou dar mais detalhes, mas tem muita gente, eu aposto que muita gente vai bater o olho nessa foto e falar, eu já sei, é tal doença. E aí vocês vão se surpreender lá na frente, beleza? Mas é legal que você faça a primeira hipótese, que o colega também fez, que cabia muito bem no primeiro dia, tá? Caso 5, um caso curioso, muito simples, mas é curioso, eu coloquei porque tem um detalhezinho aqui, ó. São manchas pruriginosas há 1 mês, essa paciente voltou 5 vezes ao pronto-socorro. Na 5ª vez, quando voltou comigo, ela não tinha passado comigo nenhuma das vezes, ela tinha passado com 4 colegas diferentes. E na última vez que ela veio, na 5ª, eu falei, não é possível, né? Vamos resolver o que ela tem, porque é um eritema discoide, percebam que ele muda de localização. Qual é o detalhezinho que você vê aí na foto? Pediria algum exame? Qual seria a sua conduta? Nesse caso aqui eu pedi, na época eu tirei foto, mandei para minha esposa Manuela e perguntei, falei, ó, o que pode ser isso, né? Não é possível, o paciente está vindo pela 5ª vez. E aí ela me deu, por isso que ela me deu o pulo do gato nessa foto, por isso que eu estou perguntando para vocês qual é o detalhe. Quem reparar depois a gente mata a charada, o enigma. Caso 6, esse caso é bem legal, eu gosto bastante porque é um paciente que precisa de uma atenção, um cuidado especial. Tem um cursinho muito famoso, um cursinho excelente, aliás, mas o foco deles é em residência, a maioria aqui fez, já fez, conhece, ou vai fazer, ou faz. E eles fariam uma crítica pontual nesse caso. Qual seria a crítica? Você sabe qual seria a crítica que eles fariam? É um paciente que apresenta dor, paciente masculino, se não me engano, ele tinha 50 anos. Dor, dispneia, mas ele estava hemodinamicamente estável. Como que eu sei que ele está hemodinamicamente estável pelos dados que eu coloquei ali? O Dr. Marcelo vai fazer uma aula especial sobre instabilidade hemodinâmica. Eu considero a melhor aula do nosso curso, porque a instabilidade hemodinâmica é o que dá o medo em quem se forma agora, em quem vai começar a dar plantão.
E depois que você assistir a aula dele, você vai saber reconhecer o que é instabilidade. Instabilidade não se limita só a olhar a pressão do paciente. O paciente está hipotenso, ele está instável? Ou ele está hipertenso, ele está instável? Ele está com esses dados que eu coloquei aqui, ele está estável hemodinamicamente? Como que eu sei isso? Mas aí voltando para o caso, ele está com quadro de dor, dispneia e apresentava crepitações na região cervical esquerda. Isso me chamou muito a atenção. E aí um negócio que eu tinha visto no internato, eu sempre gostei também dessas crepitações. O que são essas crepitações cervicais em região do tórax? Você faria alguma hipótese só olhando esse raio-x e com os dados que eu coloquei? O que você vê na radiografia? E aí não é raio-x, tá? Raio-x é o raio, é o que faz a radiografia. A gente chama de radiografia. A imagem é a radiografia. Você vê alguma coisa na radiografia especial? Pediria algum outro exame? Qual seria a sua conduta? Vamos complementar com um casinho semelhante, é o caso 6/2 que eu coloquei, mas nesse caso um paciente de 90 anos, sem comorbidades. Esse paciente é especial para mim e para a Manuela porque ele já tinha passado no pronto-socorro alguns dias antes, não no nosso serviço, em outro serviço. Ele trouxe a radiografia e eu tirei foto da imagenzinha que ele tinha, pedi para ele me disponibilizar. O que foi interessante? O paciente de 90 anos, ele chegou deambulando no hospital, ele chegou dirigindo no hospital. Quando ele veio com a gente, ele estava saturando 85. Estava com um pouquinho de farta de ar, ele nos referia, farta de ar. 90 aninhos, dispneia progressiva, e isso aí é a radiografia que tinha feito no dia anterior, né, em outro serviço. Só de olhar a imagem, você faz alguma hipótese? Qual seria a sua conduta de imediato? Aí vai de novo aquela mensagem que o cursinho famoso diz: putz, qual é o erro dessa foto? Tá errado? Depois a gente discute sobre isso, tá? Nós estamos aqui, nosso curso é para passar a vida real. Lógico que a gente vai levar toda a parte teórica, acadêmica, a teoria, tudo embasado, tudo baseado em literatura. Mas nós vamos te mostrar a vida real. Na prática, o que acontece? Você, na emoção de um pronto-socorro, você julga quem pediu um raio-x desse? Eu diria para você que depende. Ele estava estável hemodinamicamente? No dia que tirou a radiografia, ele estava estável, ele estava saturando 95, pelo relato dele e do que a gente viu de prontuário anterior, tá? Agora, quando chegou com a gente, isso aqui não é a radiografia do dia, tá? Ele estava saturando 95. PA 13/9, se não me engano, frequência cardíaca abaixo de 100, estava hemodinamicamente estável? Teria indicação de um exame de imagem? O que você faria? Esse caso é bem legal. O caso 7 é um caso simples, mas que é muito comum, é um acidente de trabalho com serra circular, né? Pode ver, está evidente aqui no raio-x que o paciente simplesmente cerrou a falange distal, mas aí eu sublinhei o acidente de trabalho aqui por uma questão muito simples. Lembra, nós não estamos aqui só para te ensinar a parte da teoria do que você tem que fazer no plantão, mas nós vamos te dar vários pulos do gato. No nosso curso nós vamos falar sobre a parte legal, sobre a parte trabalhista, sobre o que compensa mais, se compensa mais receber como pessoa física ou jurídica, depois eu comento sobre isso. Então aqui, qual é o detalhe desse caso? Por que eu sublinhei o acidente de trabalho? E aí, qual seria a sua conduta no PS? Estou considerando que você não é ortopedista, tá? Nem sempre você vai ter um serviço de ortopedia no seu plantão, ali no seu serviço. E aí, o que você faz? Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Esse é um outro caso que eu gosto bastante, acho curioso, porque é um paciente que voltou, ele tinha passado 5 dias atrás, no PS, com queixa de vesículas em região occipital, dor e prurido. O colega tratou com aciclovir para casa por 7 dias, e aí você já pode suspeitar do que o colega considerou. E aí eu vou perguntar para você concorda vendo essa foto? Essa foto é de quando voltou comigo, tá? E quando eu digo que o colega que atendeu anterior, às vezes até eu atendi alguns pacientes que eu posso colocar aqui, eu não estou julgando não, tá? Só é para dar justamente o exemplo, para a gente diferenciar, para vocês verem que nem sempre é tão simples assim. Às vezes você manda um paciente para casa
tendo certeza de um diagnóstico. E ele volta alguns dias depois e esse diagnóstico mudou. Mas porque naquele dia anterior ele não apresentava esse tipo de lesão. Aqui está muito evidente o tipo de lesão. Eu acho que todo mundo vai matar a charada. Mas o que vocês acham que o colega considerou tendo tratado com a ciclovir por 7 dias? Se ele não melhorou, o colega acertou? Você pediria algum exame específico para esse paciente? Qual seria a sua conduta? Casinho fácil. Caso 9, essa paciente me chamou a atenção, ela é diabética e ela voltou 10 vezes ao pronto-socorro. 10 vezes. Ela já tinha passado inclusive comigo em uma das vezes e na última, mais uma vez, eu falei, não, agora chega, vou tirar foto, isso aqui, agora, com esse quadro aqui, está muito evidente o que ela tem. São lesões dolorosas, pruriginosas, há um mês. Então, 10 idas e vindas ao pronto-socorro. Então daí você já pode tirar por base que o paciente já está irritado, já está incomodado, o paciente quer o seu problema resolvido, obviamente, ela está com dor, está com coceira, com prurido. E aí, qual a sua hipótese? Você pensa em alguma coisa olhando nessa foto? Qual a conduta que você teria no pronto-socorro? Beleza? Caso 10, já está acabando os casos, tá pessoal? A gente vai matando, resolvendo cada um deles também para a aula não ficar muito longa. O caso 10, trauma há 2 horas, uma queda da própria altura. O que é importante perguntar em casos de queda? Tá? Eu coloquei o raio-x porque o que você vê no raio-x aqui? Na radiografia, desculpa, até eu errei aqui, ó, na raio-x. Na radiografia, o que você vê na radiografia? O colega, inclusive, da radiografia foi bem bacana com a gente, né? Pô, tá aqui, viu? Olha isso aqui, doutor. Tá vendo isso aqui, doutor? O que você consegue ver nessa imagem? E aí eu vou estender a pergunta, e se não tivesse uma imagem clássica dessa, o que é importante você orientar e escrever no prontuário? Lembra que só vale o que está escrito, tá? E qual seria a sua conduta? Esse caso é bem fácil, mas eu coloquei ele mais por causa de alguns detalhezinhos. O que você vai perguntar em caso de queda, em qualquer tipo de queda, tá? Paciente jovem, masculino, esse aqui foi facinho de resolver. Esse caso 11 é muito legal, porque é uma paciente, imaginem que é uma paciente oncológica, ela é diabética, renal crônica dialítica, hipertensa, em uso de AS. Não é uma paciente fácil de lidar, certo? Por ser oncológica, o vascular tinha passado um permicate na paciente há 1 hora. Fazia 1 hora que o vascular tinha acabado de passar o permicate. E aí esse permicate foi testado de forma desavisada na admissão dessa paciente no pronto-socorro. E olha que curioso, a paciente passou o permicate 1 hora, foi liberada para casa, estava tudo certo, o vascular passou, veio, fez tudo certinho, liberou a paciente e cerca de 1 hora depois ela voltou, retornou ao hospital, mas dessa vez no pronto-socorro, porque ela estava se queixando de incômodo na região do permicate. E aí, de forma desavisada, não é julgando, é simplesmente que a pessoa não sabia, uma técnica foi lá e lavou esse permicate. Foi sem querer, ela não sabia que não podia lavar. E aqui na ponta tem anticoagulante. Então assim que ela lavou esse permicate para testar o permicate, que já tinha sido testado pelo vascular, o vascular não teria passado o permicate não testado, mas assim que ela fez isso, a paciente começou a sangrar. E aí, galera, ela não começou a sangrar pouco não. Ela começou a sangrar de uma tal forma, vocês podem dar para perceber aqui a gente já tinha trocado o curativo várias vezes, mas ela instabilizou. Ela passou a ficar hipotensa, instável, eu tive que removê-la para a sala de emergência, começar a fazer a expansão volêmica e tomei algumas condutas para tentar parar o sangramento. E aí eu vou perguntar para você, o que você faria nesse caso aqui? O que você faria? Não foi spoiler aquilo ali não. O que você faria aqui nesse caso? E aí nós vamos discutir, tem algumas condutas bem legais para você tomar, beleza? E aqui, eu acabei dando um spoilerzinho ali, mas isso aqui não é um óbito, não. Isso aqui é um sinal para que você descanse um pouquinho, tome uma água e reveja tudo que você anotou. Porque agora nós vamos começar a ver quem acertou, quem não acertou, o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que poderia melhorar. E isso aqui, só de curiosidade, é uma foto que eu tirei, é um senhor velho conhecido nosso, dos colegas aqui do serviço do pronto-socorro. É um senhorzinho de 85 anos. Nesse dia ele estava no corredor ali aguardando para fazer uma radiografia e estava com bastante frio, ele pegou e se cobriu. E aí muitos pacientes assustavam, achando que era um
defunto, um óbito, né? Mas não, o senhorzinho estava de boa ali, descansando, dando uma dormidinha, coberto. Então, descansa aí um pouquinho, vamos rever tudo que a gente anotou e bora lá matar cada uma das charadas. Aqui nesse caso, lembra que eu falei dor, edema, sintomas há 2 dias? Essa lesão aqui no segundo pododáctilo, meio característica. O paciente chegou se queixando, passou comigo o primeiro dia, ele se queixou de que ele achava que tinha sido picado por um escorpião. E aí fui tirando melhor a história dele e cheguei à conclusão de que não, era uma picada de aranha Loxosceles. Essa aranha, essa foto aqui não está muito boa, eu tirei aqui no jardim de casa, infelizmente ou felizmente, né, tadinha, elas estão no habitat delas. Aqui no fundo de casa tem um jardim, tem bastante planta. Vocês vão ver que depois que vocês casam, vocês vão gostar de cultivar plantas também, é uma curiosidade, eu julgava quem fazia isso. Mas enfim, tem várias aqui em casa, aranha violino ou aranha marrom, é uma aranha pequenininha. E por que eu fiz a hipótese? Porque a lesão está meio característica, ela está bem arroxeada em volta, tem uma areazinha que não é necrótica ainda, mas não parece com picada de escorpião. E aí tem um detalhe, por isso que eu perguntei, uma pergunta-chave que eu acabei fazendo. Falei, o que você estava fazendo no momento que você sentiu dor? Ele falou, doutor, em nenhum momento eu senti dor. Eu lembro de colocar hoje o meu botão, o sapatão do trabalho, e foi depois que eu coloquei o sapato de trabalho sem meia, quando eu cheguei em casa eu percebi que estava assim, começou a coçar e doer, horas depois. E aí, por isso que eu fiz a hipótese de picada de aranha Loxosceles. É uma picada, a princípio, aqui está uma fotinho melhor, ela é bem bonita, ela tem essas perninhas aqui parecendo corda de violino mesmo, e ela é marrom, evidentemente, por isso que ela chama aranha marrom, mas eu gosto do nome, Loxosceles, eu adoro o nome que é esquisito, decorar essas coisas é comigo. E é uma picada que a princípio é indolor, e evolui de 24 a 72 horas para uma sensação de queimação. No caso dele foi um pouquinho antes disso. Sinais flogísticos, pode aparecer a placa hemorrágica, bolhas e úlcera necrótica. Alguns pacientes podem evoluir com hemólise, CIVD e insuficiência renal aguda. Então, o que você não pode não saber, qual paciente que você não vai poder mandar embora. No primeiro dia ele veio comigo, eu fiz analgesia, o bloqueio, cuidados locais, repouso, prednisona, dei atestado. Falei, amigão, você vai observar em casa, tratar, se piorar, volta. 2 dias depois ele voltou, eu não estava de plantão, o colega que atendeu acabou encaminhando ele para o serviço de referência nosso aqui, o nosso serviço de referência aqui para fazer o soro, é o serviço do hospital municipal aqui da cidade. Então o colega encaminhou esse paciente para lá, para avaliação da necessidade ou não de realizar o soro. Esse paciente foi avaliado lá no hospital, disseram que ele já tinha passado do período em que o soro estaria indicado para ele. Eu não sei dizer qual soro tem aqui na nossa referência, se é o antiaracnídeo ou o antiloxocélico, mas liberaram para casa com orientações, o paciente foi, fizeram analgesia lá, obviamente, e eis que no dia seguinte, eu estava lá de plantão à noite, estava batendo um papo com o pessoal da enfermagem ali fora, na recepção da urgência, eu estava no fundo ali na urgência, e aí eu vi esse paciente chegando de cadeira de roda, completamente prostrado, gemente, morrendo de dor. Aí eu falei, opa, esse cara não vai embora hoje. Hoje ele vai ficar internado. Por quê? Porque é uma complicação. Alguns casos podem apresentar celulite ou faceite, insuficiência renal, CIVD. Então, eu optei por fazer a internação do paciente. Fizemos um antibiótico endovenoso, hidratação pesada e pronto, deu tudo certo. O vascular avaliou, o plástico avaliou, debridaram a lesão, fizeram drenagem que precisava fazer e 3 ou 4 dias depois, o Marcelo, até que acompanhou o paciente na enfermaria, deu alta, o paciente ficou tudo certo. Ele e o Dr. Milton, que é nosso parceiraço, que a gente carinhosamente chama de Dr. Milton aqui no serviço. Então, deu tudo certo, né? Mas é um paciente que pela terceira vez, quando voltou, vai ficar internado, beleza? O caso 2, lembra que eu tinha perguntado do detalhe, eu não sei se todo mundo reparou, mas é uma manhãzinha de pronto-socorro. Reparem aqui, ó. Vou tentar desenhar com a caneta, vamos ver se eu consigo. Aqui, ó.
Isso aqui é o manguito do aparelhinho de pressão. Por que a gente usou o manguito? Para insuflar, para parar de sangrar a lesão e a gente poder fazer a avaliação. Então, o Diego, que é um enfermeiro experiente, esperto, já com as manhas de PS, posicionou a paciente antes mesmo de eu chegar. Quando eu cheguei, o paciente já estava com o manguito insuflado, ele já tinha lavado, e aí ele abriu para que eu pudesse avaliar. E aí, avaliando, ficou evidente para mim, o paciente tinha uma lesão vascular e lesão de ligamento e de tendão. É uma lesão em região hipotenar, e aí que vem o caso, a curiosidade desse caso. Vocês estão vendo aqui o Dr. Tiago, que foi o parceirão, ele e o Hernani me ajudaram demais nesse dia. Por quê? Qual foi o detalhe? Geralmente, lesão em região hipotenar, a gente costuma falar que o paciente é de tal especialidade ou de tal especialidade, né? Nessa região, a lesão, o paciente é do ortopedista. Então, o paciente é do ortopedista. Liguei para o ortopedista, disse que era uma região hipotenar, mas aí eu disse, você não pode mentir quando você vai passar o caso. Disse, mas também tem lesão vascular de ligamento, mas tem lesão vascular junto, tá sangrando bastante, eu acho que pegou algum vaso. E aí o ortopedista falou, não, então se tem lesão vascular, é do vascular. Beleza. Peguei e liguei para o vascular. Foi muito parceiro, falou, André, geralmente essa região é do ortopedista, mas se tem lesão vascular, eu vou aí te ajudar. E aí tá o pulo do gato, gente, o que você não pode não saber. Você não vai dar de super-herói, a não ser que você esteja, assim, na bimboca do serviço muito precário que, assim, você tem o respaldo, liga para o especialista. Não vai dar uma de super-herói e querer abordar esse paciente. Mas eu vou fazer sutura por planos, vou pegar um Vicryl. Cara, faça o contato com o especialista. É a sua segurança e a segurança do paciente em primeiro lugar. Então, o que o Tiagão fez? Foi lá, eu tinha feito compressiva analgesia, obviamente, aí fui plantoneiro, né? Fiz o compressivo, analgesia, o paciente estava estável, fiz o contato com o ortopedista, o vascular aceitou o caso, levou o paciente para o centro cirúrgico, ficou filé, ficou perfeitinho, tá? Ele ainda teve a gentileza de mandar a foto para mim, para que depois eu pudesse colocar aqui no curso para vocês, tá? Aí o caso 3 é o caso que eu mais gosto, é o abscesso submandibular, ou a famosa, agora para vocês, famosa angina de Ludwig. Não é o Beethoven, mas o Beethoven é o Ludwig, angina de Ludwig. Esse cara, ele apresentava, como eu tinha dito para vocês, cialorreia, essa tríade é muito clássica, cialorreia, febre e o abscesso submandibular, endurecido geralmente, e o trismo. Então, o que eu fiz primeiramente? Analgesia, hidratação, e aí eu fiz dexametasona 10 mg de ataque para o paciente, para diminuir o trismo. Nessa foto ele já estava conseguindo abrir um pouquinho a boca. Lembra que eu falei para vocês que se ele entrar em insuficiência respiratória, meu amigo, minha amiga, já era, vai ser difícil entubar. Então, dexametasona de ataque, uma paulada assim, né, 10 mg. Isso foi uma dica que eu aprendi com uma bucomaxilo, doutora Beatriz, ela que me ensinou a dica da dexametasona. E aí, são pacientes geralmente masculinos que realizaram, aqui tá a pergunta, lembra que eu disse a pergunta-chave, o pulo do gato, o paciente fez um procedimento dentário. Ou são pacientes que têm uma higiene bucal precária, muito precária. Esse paciente tinha realizado o procedimento dentário alguns dias antes, aí passou a apresentar febre, trismo, faz o abscesso submandibular. E aí o que é legal dessa doença? Você tem que pedir um hemograma e uma função renal com o PCR para ver como é que está a parte inflamatória e a função renal. Por quê? Porque você vai obrigatoriamente pedir uma TC de região cervical com contraste, cervical e submandibular. E aí vai ser realizada a drenagem cirúrgica e antibiótico de amplo espectro para esse paciente. Mas você, de novo, não vai dar uma de super-herói, você não vai drenar esse paciente, quem vai drenar é o bucomaxilo ou o seu amigão otorrino. Por quê? Porque há alto risco de complicação do paciente fazer mediastinite, 50% de mortalidade. O primeiro paciente que eu internei com angina de Ludwig, infelizmente, é um paciente que já chegou muito mal ao pronto-socorro.
foi realizada a drenagem cirúrgica, entrou com antibiótico de amplo espectro e hidratação, mas ele fez uma mediastinite. Ele ficou, se não me engano, 15 dias na UTI por conta da mediastinite, tá? Esse aqui foi o último que eu atendi, esse aqui ficou super bem, acho que um dia depois ele já estava benzão, estava na vaga enfermaria, né? Ficou super bem. Então, a partir de hoje, você não erra mais. Isso aqui, se chegar no seu plantão, você vai brilhar, né? Aqui, o pessoal me brinca comigo e fala que eu sou o Andrezinho Ludwig, porque nunca vi pegar tanto Ludwig e internar tanto Ludwig. Mas por quê? Porque eu gosto, e uma vez que eu gostei, isso gravou, ficou na minha cabeça, eu interno. A Manuela já internou um também, ela ficou super empolgada, assim, estamos dizendo medicamente falando, né? Ficou super empolgada quando fez o diagnóstico, porque ela soube reconhecer. Por que soube reconhecer? Porque sabia, conhecia a doença. Beleza? Nosso curso está cheio de dicas, cheio de doença, assim, a gente não vai só ensinar você a abordar uma urgência, uma emergência. Também vamos te ensinar isso. Isso é mega importante, é o que dá medo. Mas alguns casinhos específicos, o pessoal deixa passar, você não vai deixar passar. Você vai ser plantoneiro dos bons. Você vai chamar no peito e falar, isso aqui eu sei o que é. Beleza? Caso 4, esse foi um paciente que eu internei, foi curioso, porque 48 anos masculino, dor em membros inferiores, astenia e prostração intensa, ele chegou de cadeira de rodas, eu atendi esse paciente no dia 4, se não me engano, dia 4 de janeiro de 2021, e ele tinha passado no dia 1º, no PS. Quando passou, a lesão aqui, esta lesão, o colega descreveu como bordas bem delimitadas, lesão hiperemiada, com bordas bem delimitadas, associada a calor local, sinais flogísticos. Hipótese diagnóstica, erisipela. Fez uma dose de ataque de bezetacil e liberou o paciente com cipro e clinda. Beleza. Só que me chamou a atenção que o colega mesmo, no dia, ele não tinha solicitado exames, mas ele deixou descrito no prontuário que ele tinha orientado o paciente e a esposa para retorno precoce se não houvesse melhora. Eu acho que o próprio colega desconfiou, e no dia, o paciente me mostrou a foto do primeiro dia, estava muito clássico de erisipela. Só que quando ele voltou comigo aqui, ó, já não está mais hiperemiado, são púrpuras. E tem lesões secundárias assim, né? Vamos chamar de secundárias, mas tem ulcerações, começaram a aparecer lesões novas, ó. E o que me chamou a atenção, o paciente chegou de cadeira de roda, no caso de erisipela que você interna, geralmente o paciente está mesmo sinal de toxemia, prostrado, às vezes está instável, inclusive, pode estar séptico, mas não é tão comum. Esse paciente estava muito prostrado, ele estava acabado, ele estava entregue na cadeira de rodas. E eu não sei se nessa primeira foto não dá para perceber, nessa talvez dê, ó. Ele está emagrecido, é um paciente muito emagrecido. Ele perdeu 10 quilos, segundo a esposa, em 8 dias. Não estou falando em 8 meses, em 8 semanas, eu estou dizendo 10 quilos, vamos ver se consigo, 10 em 8 dias. 8. E aí, quando eu vi esse tipo de lesão, já, principalmente a lesãozinha secundária ali, eu já falei, orientei, falei, ó, beleza, tratou como erisipela, pode ser, vamos ver se é mesmo uma erisipela, vamos pedir alguns exames e mandei a foto para o nosso clínico especialista e dei sorte que o clínico do dia é um infectologista, dos melhores que você pode conhecer, sabe? Então ele falou, André, vamos guardar esses exames aí, hein, faz sintomático, o paciente apresentava muita dor nos membros, faz sintomático e depois você me liga. E aí a mocinha do laboratório, a colega, a biomédica lá do laboratório me ligou e disse, doutor, o paciente está com uma leucocitose de 72 mil e 92% de células jovens. 15 mil plaquetas, é compatível com o quadro? Falei, sim, agora eu sei o que ele tem, ou o que ele pode ter. Né, Pedrinho? O Pedrinho está assistindo essa aula, eu mandei para você no dia, para você ver o que você achava. E você fez uma das hipóteses de leucemia, lembra? E aí, quando veio o exame e tal, eu falei, pronto, a hipótese é leucemia, problema, entre aspas, está resolvido, vou internar o paciente. Está feito, resolvi o problema do paciente. E aí, eis que a colega da administração, isso era um domingo,
me disse que o paciente estava na carência. Havia 2 meses que ele tinha feito o convênio. E aí você não consegue quebrar a carência, não consegue internar o paciente. E aí está um outro detalhe que a gente ensina no nosso curso. Durante o plantão não faz só... Você é médico, você está lá para fazer diagnóstico, tratar os pacientes, mas você lida com problemas de diversas áreas, diversos tipos de problema durante o plantão todo. Então faz parte do seu plantão resolver problemas. Esse aqui é um deles. E aí, e agora, doutor? O paciente está na carência, o que você faz? Ah, liga para o coordenador. Liga para o seu coordenador e vai te ajudar. O coordenador do dia era eu. Então, eu não podia ligar para o meu próprio celular. Falei, putz, o que eu vou fazer? Vou tentar ajudar o paciente. Vou transferir esse paciente para o outro serviço, para o serviço do hospital municipal. Só que aí, se eu transferisse, se eu fizesse essa transferência, você dificilmente vai conseguir transferir um paciente, por exemplo, o paciente que está no seu convênio, você vai transferir para um serviço SUS, você vai transferir, e aí está uma dica importante, você vai transferir o paciente de porta para porta, de pronto-socorro para pronto-socorro. Você não vai ligar lá e falar assim, ó, estou transferindo um paciente para você internar para a clínica ou para hemato, no caso. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Você vai ter que transferir para o pronto-socorro. E aí o que aconteceu? Eu dei sorte de, no outro serviço de referência, tá um colega meu. Então foi fácil transferir esse paciente, não só na questão de transferência em si, mas nós conseguimos ajudar de fato o paciente, porque esse paciente foi internado direto para a hematologia e encaminhado para a Unicamp para fazer o segmento, o diagnóstico, o segmento da leucemia. Então, é muito bom quando você consegue resolver o problema de um paciente. O plantão muitas vezes é estressante, por N motivos, cada um vai, vocês vão entender, quem já começou a dar plantão vai entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes é estressante, tem muito paciente que está lá que você fala, puxa vida, né, meu? O cara não precisaria estar aqui no pronto-socorro, mas quando você resolve um problema desse, cara, você já ganhou o plantão, já você ajudou uma pessoa. E é gratificante. Depois a esposa fez uma cartinha para o hospital nosso, agradecendo o cuidado que ela teve desde o início, desde o primeiro atendimento, inclusive com o paciente que fez a hipótese de erisipela, que naquela ocasião era o que cabia, era o que estava evidente, era o que parecia. E depois, quando o paciente conseguiu ter o problema resolvido. Né? Eles estavam apreensivos, mas o que me chamou a atenção, esse paciente, quando foi transferido, pedi a remoção, falei, cara, vai dar tudo certo. E o paciente me disse, doutor, estou muito confiante. E aí é legal, para quando você resolve o problema de alguém assim, eu acho que é gratificante demais. E aí, isso aqui, ó, que a faculdade não te ensina. Cara, às vezes você vai ter que resolver problemas que não são médicos necessariamente. Tá na carência, o que você vai fazer? Né? Então, tem que se virar, tem que dar um jeito. Você vai falar, não me interessa, vou deixar o paciente aqui? Não, tem que resolver o problema, tá? Faz parte do plantão. Caso 5 é um caso de pulíase. Esse paciente tinha retornado várias vezes, a última voltou comigo. Prestem atenção aqui, ó, as lesões. É uma lesão linear, mas as lesões pulam. São discoides e elas pulam de lugar. Aqui que está o pulo do gato ou o pulo da pulga. É uma pulga. O ser humano não é o hospedeiro dela. Então ela pica e some de lugar, vai para outro e segue uma linha. Aí tá a pergunta-chave. Tem algum animal de estimação em casa? Tem passarinho, papagaio, periquito? Sei lá. Ou viajou para alguma região diferente, as lesões pulam. E como que trata? Muito simples, mometasona tópica e antihistamínico para parar de coçar. Suave, muito fácil. Até agora, acho que todos os que eu tinha comentado foram pacientes que foram internados, né? Essa aqui não foi internada, mas foi para o centro cirúrgico. Esse foi internado. Esse aqui foi internado. Esse aqui não. Esse aqui só voltou 5 vezes ao PS, que ela não aguentava mais, obviamente, e aí vamos resolver o problema. Tirei uma foto, mandei para quem sabe, e veio a dica aí da Manuela, que disse que era evidente, ó, tá claro, as lesões estão pulando, elas seguem uma linha, pergunta se ela tem algum bichinho de estimação, eu não lembro, acho que ela tinha algum tipo de ave. E tratei como metazona tópica, antihistamínicos, e aí o paciente sai te amando, né, porque fala, nossa, o cara é muito bom, o cara fez o diagnóstico, mas mal sabe ela, né, eu pedi ajuda. Não sabe, pede ajuda, amigão. Aí, caso 6.
Bem legal, lembra que eu falei lá do cursinho famoso da radiografia? Ah, mas você não pode tirar a radiografia, o erro está em tirar a radiografia. Concordo em partes. Se o paciente estiver instável, obviamente você não vai perder tempo. O diagnóstico é clínico. Você vai fazer o exame físico, ver a queixa e pumba, matou a charada. Mas nesse caso aqui, o paciente estava estável, o colega, naquela curiosidade, fez a radiografia. Por quê? O paciente tinha a história de ter andado de kart e o amigão dele deu um totozinho atrás, ele caiu do kart, fraturou a quinta e a sexta costela, quinto e sexto arco costal, fez um pneumotórax com enfisema subcutâneo, dá para ver aqui, ó. Lembra que eu falei que estava crepitando na região cervical? O enfisema subcutâneo é muito legal de pegar, não sei se alguém aqui já viu, é legal demais porque o aspecto da lesão é interessante. Fiz o contato, não fui eu, na verdade, quem atendeu esse paciente, fizeram o contato com a cirurgia, a drenagem, ficou tudo bem. Para quem fizer parte lá do nosso grupo do Telegram, imagens da tomo e o laudo, né? Eu vou deixar lá, vai ter acesso a essas imagens, a imagem da tomografia desse caso é legal, mas o do próximo, desse aqui é mais legal. Esse aqui é o pacientinho que eu disse lá do farta de ar, 90 anos, bonitinho, chegou dirigindo. A preocupação dele era saber quanto tempo ele ia demorar ali para a gente melhorar logo os sintomas dele, porque ele queria saber se ia ter que pagar a área azul ou não. Sensacional esse senhorzinho. Dispneia progressiva, 20 dias de história. E aí, nós estamos em época de pandemia de Covid, certo? O colega que tirou essa radiografia, que solicitou essa radiografia no primeiro dia que ele passou em atendimento num outro serviço, deve ter pensado apenas em Covid. E aí não prestou atenção a um detalhezinho. Aqui, certo? E aí, dispneia progressiva, senhorzinho de 90 anos, pelo que a gente viu no prontuário, ele estava saturando 95 quando fez essa radiografia. Só que quando voltou comigo e com a Manuela, a gente estava de plantão os dois juntos, às vezes a gente trabalha junto, estava saturando 85. Com essa imagem ficou fácil, né? Tem um baita de um pneumotórax. E aí eu falei para a Manuela, falei, esse vozinho caiu. Tem história de queda, porque a pressão dele estava normal, ele estava com uma PA 12/8 e uma frequência de 70 cardíaca. Só que ele estava instável hemodinamicamente, certo? Aí a aula do Marcelo, vocês vão aprender melhor a aula do curso. Beleza. Demos suporte de oxigênio e aí fiz o contato com o cirurgião. Pedimos uma tomografia para ele depois da estabilização. E aí quem for inscrito no Instagram, lá no Telegram, desculpa, e no Instagram também vai ser uma exigência que a gente vai fazer. Instagram e Telegram, os dois. Quem fizer parte do grupo do Telegram tem que se inscrever no Instagram. Se inscreveu, vai ganhar de brinde as imagens aqui e algumas historinhas, algumas dicas, tá? O paciente ficou super bem, drenou, 2 dias depois, estava para casa. E aí é legal, 20 dias de história. Ele disse que tinha percebido, quando ele estava na fazenda dele, ele tinha percebido que estava começando a ter uma falta de ar. E aí quando eu fui questionar sobre a queda, porque eu falei, esse paciente caiu. Falei, o senhor caiu? Ele me disse não. E eu dei a sorte do filho estar ao lado. O filho falou, caiu sim, senhor. Caiu, doutor. Inclusive eu tenho o vídeo e foi motivo de brincadeira, de piada na família, porque foi engraçado, porque ele estava acompanhando minha mãe à farmácia e ela caiu, ela desequilibrou, foi cair, ele foi tentar amparar e ela caiu por cima dele e o meu amigo da farmácia forneceu o vídeo. Então ele me mostrou o vídeo. O paciente teve uma queda. E aí, uma dispneia progressiva 20 dias, estava com pneumotórax, né? E coitadinho. Foi lá e a preocupação dele era pagar a área azul. No fim, ele ficou bem, isso que importa. Foi embora para casa benzão. Caso 7, eu sublinhei o acidente de trabalho por uma questão muito simples, foi com serra circular, é bem comum. O cara, olha ali, a falange dele, né? Foi um pedacinho dela. Qual foi a minha conduta no PS? Kefazol de 1 grama de ataque. Estou considerando que você não é ortopedista, mas isso aqui eu não tirei da minha cachola. Né? Isso aqui é conduta, livro de emergência, livro de
de ortopedia ou a orientação do ortopedista. Eles vão falar para você, faz o quefazol de ataque, 1 grama, um curativo, cipro e clinda para casa. Sintomáticos e o afastamento, obviamente, do trabalho, eu deixei ele afastado, e aqui está o porquê. Qual o detalhe do slide, o detalhe da queixa? Lembra que além de médico, você tem que resolver, você é médico e você tem que resolver outros problemas também. A parte trabalhista, você tem que abrir um CAT, foi um acidente de trabalho. Então, abre o CAT, as meninas vão fornecer uma ficha para você. Quem fizer parte do grupo do Telegram, eu vou colocar um exemplo de uma ficha de CAT, como você deve preencher. Isso aqui você tem que preencher, tá? Por segurança do paciente, por uma questão legal, trabalhista, você tem que preencher, tá bom? Caso 8, o caso daquele paciente que tinha passado anteriormente, alguns dias, acho que 7 dias atrás, com queixa de dor e prurido na região. O colega tratou com aciclovir, então ele pensou em herpes zoster, mas o paciente retornou depois comigo, e agora sim, eu tirei a foto, está evidente, está muito claro que era um abscesso, estava inclusive drenando espontaneamente aqui, estava supurando. O que eu fiz? Um bloqueiozinho, um alido sem vaso nessa região, uma lâmina 11, tchap, já era, resolveu o problema. Quem for do Telegram, eu coloco o vídeo lá também, eu gravo alguns vídeos, e tem uma dica da Lido, você pode diluir ela 1 para 1, com água destilada ou soro fisiológico, para evitar aquela sensação de queimação, desconforto que a lidocaína dá. E, obviamente, você vai orientar o paciente que nem sempre, numa região de abscesso assim, nem sempre a anestesia pega. Lembra que isso aqui, o anestésico, ele precisa de um ambiente que seja básico, né? E aí não vai pegar. Não vamos entrar em detalhes, não estamos aqui para teoria das coisas, aqui é a prática, né? Vida real. Então, lido sem vaso, nem sempre vai pegar, orienta. Tem paciente que já prefere, doutor, faz de uma vez só, faz a lâmina, mete a lâmina aí logo e já resolve o problema. Senão vai ter a dor da picada da lidocaína, do anestésico e da lâmina. Mas tem paciente que vai preferir, você deixa ele optar, tá? Para casa, cefalexina de 500mg, de 6 em 6 por 7 dias, ou clavulin de 12 em 12. Clavulin é mais conveniente para o paciente tomar, de 12 em 12, mas ele é mais caro e pode causar uma intolerância gástrica e até enterites, né, em alguns casos. Fica a seu critério. Cefalexina o paciente consegue pegar de graça no posto. Olha as dicas de pronto-socorro, as manhas que você vai pegando com o tempo, né? Então tem que pesar tudo isso, tá? Caso 9, aquela paciente que veio 10 vezes ao PS, lesões dolorosas no pé há 1 mês, a hipótese de vasculite. Eu solicitei um hemograma, um VHS, e qual foi minha conduta de PS, tá? Sintomáticos e encaminhamento para quem conhece, quem entende do assunto. Mediquei com prednisona para casa, um comprimido por 7 dias, a loratadina para tirar a queixa do prurido, para não ficar machucando, lesionando essas úlceras aqui, essas lesões, para não infectar, e dipirona de 1 grama, não fiz uso de anti-inflamatório, tá? Fiz o analgésico de 1 grama, e aí fica uma pergunta, depois quem for lá do grupo me responde, qual a diferença da dose, da ação da dipirona de 500mg para 1 grama para 2 gramas. Ela tem ações diferentes de acordo com a dose que você deixar, e aí você tem que saber essas coisas, essas manhas de pronto-socorro te salvam, tá? São cartas na manga. Evitar exposição ao frio e elevar membros, isso aqui você tem que orientar o paciente e encaminhar, tá? O reumato ou o vascular vão resolver o caso da paciente, pesquisar, aprofundar, tá? Mas a gente deu o primeiro atendimento, no caso 10º para ela, mas dessa vez resolveu o problema. O caso 10, trauma 2 horas, um paciente jovem, masculino, queda da própria altura. O que é importante perguntar em casos de queda? Todo caso de queda. Teve perda da consciência? Se o paciente tiver acompanhado, ele perdeu a consciência? Tem liberação de esfíncter? Tem história de intervalo lúcido? Tá? Você tem que pensar no TCE, no hematoma subdural, então, numa crise tônico-clônica, essas coisas você não pode deixar passar em caso de queda. Às vezes o paciente simplesmente tropeçou, acho que ele estava lavando o quintal, esse paciente, é um paciente jovem. E aí, o que você vê no raio-x, na radiografia, o colega da radiografia já deixou bem claro, né? Fratura de cabeça de rádio, muito simples. E aí, no
serviço onde eu trabalho não tem plantão de ortopedia. Então o que eu fiz? Analgesia, fiz uma tipóia e encaminhei ao ortopedista, tá? Não era uma urgência, o paciente pode passar no ambulatório no dia seguinte, com os sintomáticos, deixei com anti-inflamatório, a imobilização, né? E foi essa a minha conduta, encaminhei para quem manja, para quem entende do assunto, para o ortopedista. E se de repente você não tivesse, vamos supor que não tivesse essa lesão típica aqui, é que eu risquei agora, né, bem onde estava aqui, mas a fratura, se não fosse evidente, o que é importante você colocar? Que você orientou o paciente sobre sinais de fratura oculta. Muitas vezes você não consegue ver uma fratura, uma linha de fratura ali no raio-x, mas você orientou os sinais de fratura oculta, tá? Ficou na dúvida? Aí tomografa. Ou fala com o seu colega ortopedista, tá? O pessoal da ortopedia ajuda bastante. Caso 11. Esse é o mais legal de todos que eu coloquei aqui depois da angina de Ludwig, porque foi uma série de acontecimentos. Eu não sei se alguém aqui gosta de aviões, conhece um canal famoso chamado... Um canal famoso aí, não vou fazer propaganda, mas que o dono desse canal ele diz que um avião nunca cai. Um avião não cai por conta de um problema, uma coisa isolada. É sempre uma escada, uma cadeia de eventos, uma sequência de erros. E aqui essa paciente era uma bomba, né? Porque renal crônica dialítica, diabética, hipertensa, em uso de AS, oncológica, o acesso dela é dificílimo, foi por isso que fizeram um permicate. Aí, de forma sem querer, desavisada, a técnica não sabia, isso acontece. O importante é quando a gente pergunta, a pessoa fala a verdade. Quando eu perguntei, ela falou, doutor, eu não sabia, eu realmente lavei ali o acesso, o permicate, para testar o permicate. Beleza, uma vez que ela me falou isso, agora eu posso ligar para o vascular e falar, cara, lavou o permicate, tá? E aí, o vascular que tinha passado o permicate foi quem me ajudou demais. Essa paciente instabilizou, removi para a sala de emergência, expandi, fiz o transamin 2 ampolas, que é a conduta, né, para você tentar, pelo menos, parar o sangramento. E aí eu vou tentar colocar o videozinho aqui. Vamos ver se eu consigo, ó. Aqui foi depois que o enfermeiro Diogo, que estava me ajudando, ele já tinha limpado, feito uma compressa, mas ele me chamou para mostrar que mesmo assim, ó, continuava babando. Esse permicate não parava de babar, a ponto da paciente instabilizada, ela chocar. Então sangrou bastante. Aqui já estava melhor porque o Diogo já tinha ajustado e feito bastante compressa. Aí o que mais eu fiz pela paciente? Eu tinha feito aqui eu comprimindo, só fazendo a compressão da região ali, dá para ver aqui algumas areazinhas, né, de equimose, de hematoma, equimose, né? E o que fizemos? Um belo de um compressivo, muito bem feito, e aí tá, assim, o enfermeiro te salva, o enfermeiro bom te salva a vida, porque quando o Diogo fez, um abraço Diogo, o Diogo fez esse curativo, diminuiu demais o sangramento. Aí eu já tinha feito o transamin, 2 ampolinhas EV de transamin, que não fizeram nem cócega. Dependendo do paciente, por exemplo, é um caso de epistaxe, um caso de epistaxe, você consegue resolver com o transamin. Aqui eu fiz o transamin, não fez cócega, e aí, orientado pelo vascular, você não vai ser nenhum super-herói, orientado pelo vascular, eu fiz a protamina de 2 mg EV, corri em 250 de soro, correu lento, devagarinho, fizemos compressivo, Gelox, controle do HB e do HT e olho em cima da paciente. Essa paciente está na sala de emergência, instável. A cada 10 minutos eu checava essa paciente. Eu subia, via como é que ela estava, se estava sangrando, se a pressão tinha estabilizado, se a frequência tinha estabilizado, se a saturação dela estava boa, se ela estava consciente, se ela estava letárgica ou não. E o pessoal da enfermagem o tempo todo em cima da paciente, tá? Tem que ficar esperto, beleza? Aí, acabamos os casos e de bônus para todo mundo eu vou dar 2 dicas básicas de plantoneiro. Pessoal, eu ia deixar tudo numa aula só, mas para não ficar muito extenso, a aula já está longa, eu vou dividir num outro vídeo essa parte da área da atuação do médico recém-formado, beleza? Então, para quem ficou até aqui, muito obrigado pela atenção, pela ajuda.
Nós vamos disponibilizar todos os links das mídias sociais, como faz para você adquirir o curso, tá ok? Brigadão mais uma vez e é isso aí, tamo junto. Valeu, um abraço.